A partir de agora, você acompanha um programa cheio de informação, boas dicas, histórias inspiradoras para animar a sua tarde. E olha só no programa de hoje, você já ouviu falar da K-Beauty? Uma brasileira que vive na Coreia do Sul tem feito muito sucesso ao revelar os segredos dessa famosa maquiagem coreana, com uma rotina de muito cuidado com a pele, e esse cuidado virou tendência no mundo todo. Tem também a nova lei que garante mais apoio e mais segurança para gestantes, com a regulamentação da atuação das doulas aqui no Brasil. Tem ainda um movimento que vai muito além do prato. É o veganismo que cresce aqui no país, muda hábitos de vida e ainda movimenta o comércio. E você vai conhecer também o Costelinha, um vira-lata caramelo, uma fofura, que saiu das ruas de Fortaleza e hoje tem uma vida de luxo lá na Suíça. Então fique com a gente porque o Tudo a Ver já começou. E o Tudo a Ver começa com a história de uma brasileira que vive lá na Coreia do Sul, virou influenciadora digital e está fazendo muito sucesso ao mostrar bem de perto a rotina da famosa K-Beauty. Você já ouviu falar? A beleza coreana combina maquiagem, cuidados com a pele, alimentação e hábitos que prometem uma pele mais jovem e saudável. As redes sociais ditam moda, estilo e novas tendências. E quando a busca é por pele bonita, é esse efeito aí que vem atraindo as mulheres. O chamado glass skin. Traduzindo, pele de vidro, o segredo da beleza coreana. Eu tenho muitas clientes que vêm fazer maquiagem comigo e pedem sim esse acabamento que a maquiagem coreana traz. E o que é esse acabamento, né? É aquela maquiagem que tem um aspecto leve, natural, com olhar descansado, com pele descansada, pele com viço. Mas copiar o efeito da maquiagem coreana, leve, que parece realçar a beleza natural, ao mesmo tempo em que a pele é tratada, vai muito além de adquirir uma lista de produtos importados, cumprir rituais de limpeza ou fazer hidratação. A verdade é que existem outros fatores por trás daquela pele tão branquinha e viçosa, que vão desde o clima até a alimentação das coreanas. A gente consome muito aquelas sopas de colágeno, sabe? Sopas que tem caldo de ossobuco. Então, como o frio é super extremo aqui, durante a rotina no inverno, eles têm esse hábito de consumir bastante sopas de colágeno. Yuna estuda esse conjunto de técnicas e conceitos de cuidados da beleza coreana, conhecido como K-Beauty, uma tendência que se globalizou por causa de vídeos que bombam na internet. Faz 4 anos que a brasileira mudou para a Coreia do Sul. A paixão pela cultura do país e principalmente pela K-Beauty serviu de incentivo para que se tornasse criadora de conteúdo nesse segmento para as redes sociais. O que mais bomba e que foi criado aqui na Coreia do Sul foi a sheet mask, que são as máscaras de tecido. Aquelas máscaras que você coloca, deixa agir aí 10 a 15 minutos, aí você retira. Então tem um sérum, chama sheet mask. Outro segredinho que torna a pele viçosa, sem aquele excesso de oleosidade e brilho, também é produzido lá mesmo na Coreia do Sul. Outra coisa muito procurada pelas brasileiras quando vem aqui na Coreia e algo que bombou muito no Ocidente é a base em cushion. É uma base em almofada, que ela é embebida numa esponja. Então você abre o potinho e você bate no rosto como se fosse uma base líquida, só que ela está embebida em uma esponjinha. Por isso que chama base em cushion. As coreanas também aprendem a prevenir o envelhecimento da pele desde muito jovens, reforçando mais de uma vez por dia o uso de protetor solar, por exemplo. Mas afinal, em meio a tantas dicas e tutoriais, é possível uma brasileira alcançar a tão sonhada pele de vidro das orientais? Especialistas no assunto acreditam que sim, embora façam algumas ressalvas. Quando fala de produtos novos, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é só hype do momento e que não vai ter função, e aquilo que realmente já
tem estudos científicos, clássicos e que mostram realmente função. Eu acho que a maquiagem coreana funciona super na pele brasileira. Porém, tem uma questão, que eu acho que não é sobre a gente copiar exatamente os passos, mas a gente adaptar para a nossa necessidade. Será que essa rotina de cuidados funciona mesmo? Bora testar! Bom, agora nós vamos falar de um assunto que vai muito além do prato. O número de brasileiros que tem reduzido ou então deixado de consumir carne não para de crescer. O veganismo, que antes era visto como algo mais restrito, agora ganha mais espaço no dia a dia dos consumidores e também no comércio. Você vai ver agora histórias de quem mudou de vida e fez desse novo hábito um sustento de vida. Comeu carne. Desde o nascimento, os pais, que são vegetarianos, ensinaram os valores desse estilo de vida. Antes, ela seguia o vegetarianismo, mas decidiu se tornar vegana após assistir um documentário sobre a indústria alimentícia. Aquilo me tocou de uma forma que eu percebi que existia essa indústria, esse outro lado, esse outro olhar, né? E aquilo me despertou para um processo de transição. Em 2011, eu virei vegana de fato, né? Cravei a viradinha de chave para realmente virar vegana, fazer a transição. Hoje, Andréia organiza encontros veganos com foco na conscientização sobre a causa. Ela destaca que o número de adeptos ao veganismo cresce a cada dia. E quando a gente vira vegana, a gente entra num modo querer mostrar para as outras pessoas também, né? Que às vezes as pessoas não têm o conhecimento. Então, eu quero que as pessoas também tenham acesso para se conscientizar e também fazerem as suas próprias decisões. Nunca impor, né? Porque a gente tem que vir de dentro para fora, mas mostrar para as outras pessoas. A busca por alimentos sem origem animal ganha força no Brasil. Segundo uma pesquisa do Datafolha, em 2025, 7% dos brasileiros se declaram veganos. 22% já tentaram deixar de consumir a carne. E 74% consideram reduzir ou eliminar o consumo da proteína animal. Essa nutricionista explica os motivos desse crescimento. Os benefícios para a saúde, o que a gente tem é o menor consumo de gordura saturada, por exemplo, que está presente em todos os alimentos de origem animal. A gente tem um maior consumo de fibras, de micronutrientes, de minerais, de vitaminas. O cenário aumenta a demanda por opções nos cardápios de bares e restaurantes e pressiona o setor a se adaptar. Após uma viagem à Índia, esse empresário decidiu investir em um restaurante de comida saudável. Desde criança eu tenho uma conexão com a espiritualidade que é muito grande, né? E aos poucos eu fui descobrindo o yoga. Em 2011 eu fui para a Índia. E na Índia eu virei uma chavinha, assim. Era empresário, trabalhava com software para companhias aéreas, uma área completamente diferente. Mas aí, depois dessa experiência, eu falei assim, eu vou me dedicar ao yoga, eu vou me dedicar ao desenvolvimento humano. E acabei vendendo a empresa. Em 2016 eu fundei o Despertar como um centro de desenvolvimento humano, né? Um trabalho voltado principalmente para o yoga. E desde o início a ideia era ter tanto uma loja aqui, quanto também um restaurante, né? E todos os serviços, as terapias que a gente oferece aqui. E no primeiro momento a ideia foi trazer aquela culinária da Índia para cá. Ainda existe o mito de que a comida vegana não tem sabor. O empresário garante que essa ideia não corresponde à realidade. O que falta pra gente aqui no Ocidente é saber cuidar, né, dos alimentos para realmente criar sabor. E quando você tem uma culinária que realmente cuida disso, uau! E eu vou te fazer um desafio. Eu vou te pedir para provar aqui um cogumelo com o pesto de manjericão que a gente tem, que é uma delícia. E eu quero ver sua carinha depois que você provar. Bom, desafio aceito e chegou o momento mais importante da reportagem, que é quando o repórter passa bem, experimenta, né? E a gente vai experimentar hoje esse toshi de cogumelo com pesto
de manjericão. Vamos lá. Eu não sou vegana, mas vamos ver se o sabor agrada. Gente, maravilhoso. É um sabor é uma explosão de sabor na boca que não tem como explicar. É maravilhoso. Terezinha, gerente do restaurante, foi uma das principais incentivadoras da transição do estabelecimento para o vegano. Há um mês, ela adotou um novo estilo de vida. Começou quando eu engravidei da minha filha. Ela já era uma pessoa, ela é uma pessoa que já não quis comer carne desde o útero. Então, eu parei de comer carne vermelha há 28 anos. E depois, por pressão de médico, essas coisas, a gente consumia um pouco de frango, mas ela nunca gostou. E em 2006 eu parei de comer frango, comer peixe. Então há 20 anos que eu sou vegetariana. Ela afirma que a mudança trouxe benefícios para a saúde e mais disposição no dia a dia. Então eu me sinto mais disposta, faço meus exames anuais, né, de dosagem, né, de vitaminas. Então eu suplemento vitamina B12, suplemento vitamina D3. Então, mas não tomo remédio para pressão, não tomo remédio para dor em canto algum, não tomo nada de remédio. Faço exercício quase todos os dias da semana, sou professora de Tai Chi e tenho 70 anos e trabalho de pé aqui o dia inteiro. Segundo a nutricionista, estudos comprovam que o veganismo pode trazer benefícios à saúde. Legumes e vegetais fornecem vitaminas e nutrientes essenciais para o organismo. A profissional também orienta quem deseja adotar esse estilo de vida, mas reforça a importância de acompanhamento médico. Uma dieta vegetariana bem planejada, ela vai ter ali um hall de alimentos muito diverso, muito grande, muito diferente. E a gente tem que saber só usar isso. A gente consegue adaptar para todas as idades, sem problema nenhum, para todos os tipos de patologia também que a gente tem. Só realmente tem que procurar um nutricionista, um profissional capacitado. Pausa rápida aqui no Tudo a Ver. No próximo bloco, você vai ver que a profissão de doula está regulamentada aqui no Brasil e promete trazer mais conforto e mais segurança para as futuras mamães. E você vai conhecer também o Costelinha, o cachorrinho que saiu das ruas para ter uma vida de luxo na Suíça. A gente volta já com essas histórias. E o Tudo a Ver de hoje já está de volta com muita história boa para animar sua tarde. Agora a gente vai falar de mais apoio, de mais cuidado e de uma nova etapa no momento do parto. A profissão de doula agora está devidamente regulamentada no Brasil e promete trazer ainda mais conforto e mais segurança para as futuras mamães. O objetivo é facilitar o acesso das gestantes a essas profissionais que oferecem apoio físico e emocional antes, durante e também depois do parto. Aqui no nosso país, existem cerca de 3.000 mulheres dedicadas a essa atividade, que agora, com essa nova lei, ganha o devido reconhecimento e, com isso, assegura o acesso delas em hospitais públicos ou privados. Esse é um reencontro feliz. Pai, mãe com bebê no colo e ao lado a doula, uma profissional que auxilia gestantes que desejam a experiência de um parto natural. A gente pode trabalhar com massagens, auxiliar em exercícios, às vezes um apoio emocional mesmo, de falar que tá tudo bem, que trazer essa segurança de que o parto está desenrolando da forma certa,
que as sensações que ela está vivendo são aquilo mesmo e que a gente pode estar ali junto para que ela viva essa experiência com tranquilidade, minimamente, dentro do processo do parto. A doula esteve presente desde os primeiros sinais de que o Martim queria nascer, quando a Cássia começou a sentir as contrações. Comecei a ter contrações de manhã, aí quando as contrações ritmaram, ela foi até a nossa casa para ver qual era o momento ideal para ir para o hospital. Deu uma tranquilidade de saber que está bem cuidado, que tem alguém ali que vai orientar direitinho para saber se era hora de ir para a maternidade ou não. Essa foto é do trabalho de parto. A doula estava com a Cássia nesse momento também. Acho que foi fundamental, tanto pelo apoio emocional, quanto para conseguir passar pelo parto mesmo, né? E conseguir parir, né? Porque não é tão fácil assim, não é tão instintivo assim, né? Então, eu acho que ela me auxiliou muito na mudança de posição, no que eu deveria fazer, no que eu poderia fazer, né? E muito... sempre com muita gentileza, porque tem coisa que às vezes funciona, às vezes não, e para alguma mulher funciona e para outras não, né? E a questão de alívio de dor, assim. Acho que foram 2 pontos muito importantes, assim, no trabalho de parto para mim. Muitas famosas já contrataram esse tipo de serviço. Romana Novaes, esposa do DJ Alok, teve a presença de uma doula no parto do caçula. A influenciadora VTube também contratou uma profissional de conforto e auxílio durante o nascimento do segundo filho. Doulas oferecem apoio emocional e conforto físico às gestantes, mas não podem realizar partos ou qualquer outro procedimento de responsabilidade de médicos ou enfermeiros. A profissão acaba de ser regulamentada e a nova lei garante a presença de doulas em maternidades públicas ou privadas para acompanhar gestantes sem a cobrança de qualquer taxa. Agora, para exercer a profissão, é preciso ter ensino médio completo e um curso de qualificação com carga de 120 horas, entre outros critérios. Porque agora, sendo profissão, né, as pessoas passam a conhecer mais sobre o que a doula faz, entende que a doula ela vem para somar, ela não é uma profissional que está competindo com alguma outra categoria. O nosso papel não é fazer a parte técnica médica, a doula não faz parto. Doulas podem trabalhar em hospitais ou fazer contratos individuais com as próprias gestantes. Nesse caso, os valores variam de R$ 1.500 a R$ 5.000. A presidente da Associação de Doulas de São Paulo acredita em um mercado de trabalho mais promissor a partir da nova lei. Quem ganha com essa lei muito mais é a mulher, né? Que ela possa ter, além do seu acompanhante, ter a sua doula, que é aquela mulher que vai estudar com ela, que vai segurar a mão dela, que vai criar o vínculo para que ela tenha segurança de fazer um parto. Olha a doula na foto de família da Cássia, que inclusive já sabe até o que vai dizer ao filho quando o pequeno crescer e perguntar quem é a mulher no retrato. Essa pessoa que ajudou a gente a passar pelo trabalho de parto, trazer você para o mundo. Eu vou levar a Cal para minha vida, assim. Espero que ela acompanhe o Martim até os 18 anos. Que bom que as doulas agora têm esse reconhecimento, elas realmente podem fazer a diferença na hora do parto. E agora tem um verdadeiro conto de fadas que começa lá no Nordeste do Brasil e desembarca na Europa. É assim uma espécie de versão canina da Cinderela, com a reviravolta na vida de quem não tinha nada e, de repente, se vê cercada de muito luxo, muito glamour também. Mas no lugar da gata borralheira, a gente tem um simpático cãozinho caramelo. E o resto da história fica por conta das fadas madrinhas dessa fábula animal que conversaram com a equipe da Record. Olha só que história bacana. Sabe aquela história de dar a volta por cima? Foi o que aconteceu com o Costelinha. Ele saiu da condição de cachorro de rua para desfrutar de uma vida de riqueza e luxo. O Caramelo está se adaptando muito bem, como vocês podem ver. E na cabine. Mas como um autêntico caramelo brasileiro saiu das ruas de um bairro de Fortaleza para conquistar uma vida cheia de regalias em Zurique, na Suíça?
Nayana é voluntária do grupo Vira-Latas do Bem, um projeto que leva carinho e cuidado para os animais que estão na rua. O Caramelo Costelinha, ele era um desses animais que estava nesse local. Ele recebeu esse nome de uma das voluntárias, a Cris, mas esse nome ele não veio por acaso. O Caramelo Costelinha, ele sofreu um ataque de cães de grande porte antes mesmo do projeto iniciar, onde ele teve uma das costelas deslocadas, então ele tem a sua marquinha registrada, que é uma costelinha saliente. Mas a vida de Costelinha estava prestes a dar uma virada de 180 graus, ou melhor, de 7.000 quilômetros. A irmã de Nayana, que mora lá na Suíça, conheceu a história dele e resolveu adotá-lo. A Thaís, a minha irmã, ela via tudo lá da Suíça, acompanhou toda a história, e aí, determinado dia, ela me ligou e ela me perguntou: Nayana, o Costelinha ainda tá nas ruas? Vai buscar ele pra mim. Dá lá temporário a ele, até que a gente consiga cumprir todos os protocolos, porque ele vai vir pra Suíça. Ele agora tem um lar. Eu fui em fevereiro pro Brasil para conhecer ele pessoalmente e também para ele poder aos poucos ir se acostumando com a gente, até o dia da viagem dele. E depois de um processo burocrático que durou meses, lá se foi o Costelinha para a Europa. Chique demais. Aqui tá o Caramelo, o Tiruliro Baby, mamãe tá bem, cheguei bem, tá? De olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. O Costelinha não ganhou só uma casa nova, mas uma família inteira. Ele tem sim mais 2 irmãos. Uma é Pomerian, Lulu da Pomerian, se chama Johnny, e a filha do Johnny com uma Poodle, que se chama Sky. Bem, a Sky não está muito adaptada com o Caramelo, mas tem um pouco de ciúme. Mas estamos vivendo em uma harmonia só e estamos aproveitando muito. Um ciúmes que vai sendo superado dia a dia. Olha os 3 passeando juntinhos. Além de farejar e conhecer as ruas da Suíça, Costelinha também já andou de trem. Aqui é outra estação. Estação de Oberglatt. E a vida boa não vai parar por aí. E fiz o passaporte suíço dele, que com isso ele pode viajar o mundo todo. Eu te protejo, Caramelo. E com a fofura do Costelinha, o Tudo a Ver de hoje fica por aqui. Eu aproveito para agradecer demais a sua audiência e a sua companhia aqui com a gente. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal da Record Interior no YouTube. Você também pode assistir novamente ao nosso programa no streaming da Record, o Record Plus, de graça. E eu te convido ainda a seguir a gente nas redes sociais. É muito simples, é só procurar por @RecordInteriorSP. Amanhã, sabadão, tem mais Tudo a Ver um pouquinho mais cedo, às 2 horas da tarde. Você fica agora com o pastor Rafael Viel.